mais uma vez em poder estar encontrando aí os irmãos que nos acompanham pelas redes midiáticas. Hoje nós vamos falar, a pessoa não se identificou, mas pediu que a gente falasse sobre a diferença entre o cruzeiro e a calunga, para que a gente possa fazer, ou dissertar a respeito desses dois aspectos, ou dessas duas expressões. É importante que a gente saiba o que é um cruzeiro, o que é uma calunga. Então, o cruzeiro para nós é uma referência que tem muito a ver com o culto católico, em especial com as igrejas antigas, em especiais aquelas que foram erigidas pelos escravos e que em outros ambientes, quase sempre pelos senhores de engenho, eram conhecidos como capelas, e como uma referência de penitência, eles erigiam um cruzeiro, geralmente na região, numa parte mais alta, acima da igreja, para que nas penitências os adeptos pudessem fazer esse percurso da igreja até o cruzeiro, ir lá acender a vela, fazer suas penitências e depois voltar a esse contato com o sacerdote da capela ou da igreja antiga. Então, cruzeiro para nós é essa referência, que não se confunde com a calunga, que calunga para nós, num sentido religioso, popular e não urbano em especial, ela pode ser conhecida de dois âmbitos, a calunga pequena e a calunga grande. A calunga pequena para nós tem um sentido de cemitério, onde existe um cemitério é uma calunga pequena. E a calunga grande é o mar. Então, num contexto mítico, místico, religioso, para nós umbandistas, calunga pequena cemitério, calunga grande o mar, que não se confunde com o cruzeiro. Embora na calunga pequena exista muito cruzeiros, cada tumba tem lá uma cruz em cima, como um símbolo lá de representação da morte. Então, existe essa diferença. Bom, no aspecto mais sistemático, é isso. No campo da magia, o cruzeiro seria esse ambiente onde tem essa origem cultural, mas que até os dias de hoje é utilizado por muitos umbandistas. Tem muitos umbandistas que arreiam o trabalho no pé do cruzeiro. E aí o cruzeiro entra com dois sentidos. Esse que é o cruzeiro verdadeiro, que fica lá como referencial das capelas das igrejas e que já existem desde a época dos escravos, como esses mais recentes, que são cemitérios, onde existem vários cruzeiros. E alguns trabalhos, arriados por alguns irmãos umbandistas, às vezes são feitos nesses ambientes, que para nós, na nossa concepção, são ambientes muito densos. E que todos aqueles que se atrevem a fazer trabalho nesse sentido da calunga pequena, que é os cruzeirinhos lá em cima de cada tumba, tem que ter muito cuidado e saber e qual objetivo eles estão indo lá. No caso do mar, nós não temos essa referência da cruz, como se fosse um madeiro, que antigamente era feita de aroeira, que ficaria lá no tempo. Alguns desses, inclusive, são centenários. Eu, por exemplo, conheço alguns cruzeiros que são centenários. Eu conheço um, por exemplo, na margem do rio Rio das Velhas com o Rio São Francisco, que chama Barra do Guaicuí, que tem uma capela, uma igreja feita pelos escravos, que tem um cruzeiro lá que, até onde me foi informado, pelos próprios moradores de lá, ela foi erigida pelos escravos, que lá era um antigo quilombo, hoje é uma comunidade, com tradições bem urbanas e atuais, mas que na época que foi erigido, tanto a capela, a igreja, quanto o cruzeiro, foi utilizado materiais extremamente duradouros, tanto a igreja com muita pedra, a gente chega lá, a gente vê ela está quase que perfeita, e o cruzeiro parece que nem pegou chuva. Então era uma madeira extremamente resistente. E aí nós perguntamos, por curiosidade, e aí a pessoa informou que era feita de aroeira. E ele falou: você quer ver? Aí até cortou um pedacinho dela com um facão que ele estava na cintura, aí ela fica vermelha na hora que corta, porque ela envelhece e fica aquela madeira vermelha bonita. E aí ele disse para nós que era um cruzeiro onde os quilombos, o pessoal do quilombo antigo fazia lá suas orações, suas preces e suas evocações. A quem? Aos orixás de nossa querida Umbanda. E hoje a gente sabe que muito desses escravos hoje integram a falange dos pretos velhos de nossa querida Umbanda. Então existe essa diferença. Então, basicamente, a diferença de cruzeiro para calunga é essa. Calunga não necessariamente é o cruzeiro, embora tenha muitas cruzes. E calunga
pode ser a pequena ou a grande, a pequena os cemitérios, né, com suas exuberâncias todas, alguns mais pobres, outros mais ricos, outros com lápides, né, com pedras inclusive caríssimas, outros não, somente um solo lá com a cruz lá fincada. E o cruzeiro é essa referência que vem com essa tradição católica desde o período da escravatura e que servia nesse aspecto, né, de transição entre o penitente que saía lá das suas capelas, das suas igrejas, ia lá fazer, né, as suas promessas, pagar as suas dívidas, às vezes subiam de joelhos, às vezes desciam se arrastando, mas tinham que cumprir lá esse percurso. Geralmente era um percurso que era visível, né, da igreja até o referencial. Eu, por exemplo, a minha esposa é de uma cidade aqui a 150 quilômetros de Belo Horizonte, e a cidade é uma cidade histórica, inclusive muito mais velha do que Belo Horizonte. Belo Horizonte está com 122 anos, essa cidade tem 479, então é chamado Rio Piracicaba, onde tem muitas igrejas, e algumas delas de tradições bem antigas. E no alto da montanha da cidade, de qualquer lugar que você estiver, dá para ver o cruzeiro lá no alto da montanha. E até os dias de hoje, em especial, né, aquelas famílias que vieram do período da escravatura seguem essa tradição de fazer lá os seus rituais em determinadas épocas do ano e saem, se deslocam ou de suas casas, ou da capela, ou da igreja, até o cruzeiro para chegar lá, arriar o que precisa arriar, fazer suas cantigas e assim por diante. Né? Então, é isso. Eu espero que a esse irmão, né, eu tenha respondido aí a diferença entre cruzeiro e calúbria. No mais é isso. Vibrações serenas, luz na mente, paz no coração. Nos vemos em breve.